Graça e paz, amados em Cristo Jesus, mais uma vez estamos convosco nesta quinta-feira para darmos prosseguimento ao ensino da Palavra de Deus. Mais esta live, conhecendo a Palavra, amém? Nós estamos falando sobre Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Embasado nessa passagem de João, nós estamos falando sobre aquilo que é inerente à salvação, à pessoa de Jesus e à vida eterna. Eu quero pedir a Deus que o Senhor Jesus, na sua misericórdia, estenda a mão sobre a sua vida, te guarde, te sustente. Alcance aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na penitenciária, cadeia pública, aqueles que estão precisando hoje, nesta quinta-feira, do toque da presença do Espírito de Deus na sua vida, na vida da sua família, suprindo as necessidades em Cristo Jesus. Seja nessa noite abraçado pelo Espírito Santo. Amém? Junto comigo aqui nos estúdios, o meu irmão Miller, que é o produtor aqui das nossas lives. Amém? Tudo bom, Miller? De luxo? Uma bênção? Amém. Bom, nós damos prosseguimento, né? Nós vamos falar hoje para que todo aquele... Nós estamos falando sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora vamos falar para que todo aquele, nós estamos falando por parte, trazendo uma análise, fazendo uma aplicação à nossa vida. Amém? Para que todo aquele, aqui nós podemos notar e ver uma amplidão nessa frase curta, nesse ensino explícito, nós vemos uma amplidão, né? Uma abrangência, um direcionamento, tá? Que é dado a todos. Veja bem a expressão idiomática. Todo aquele, tá? É direcionado para quê? Para quê? É dado a todo aquele que nele crê. Veja bem, todo aquele. Quando aconteceu o Pentecostes, lá no livro de Atos, né, capítulo 2 do versículo 11, nós temos um indicativo de que todas as nações e outras demais, até os confins da terra, eles seriam o quê? Evangelizados, eles seriam alcançados pelo Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, com sinais, prodígios, milagres e maravilhas, tá? E seriam também feitos filhos de Deus, tá? O que, a princípio, era só para judeus. O Messias, ele era indicado a priori para judeus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, nos diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. O que nós temos daí? Nós temos que Deus, pelo seu infinito e grande amor, então ele ampliou, ele amplia, tá? O alcance do Evangelho, ele amplia o alcance da sua vinda. E é para todos o que o aceitam como único e suficiente Senhor e Salvador. É o que nós temos em João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que não nasce do desejo da carne nem do sangue, mas de Deus, pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas que aceitam. Você aceita Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, ou o Espírito Santo vem habitar na sua vida como um dom, presença do Espírito Santo, como um selo, né, na sua vida. Aí o que nós podemos dizer? Porém,
nós precisamos ter bem claro que é uma decisão particular. Não é porque lá o meu bisavô, o meu tataravô, meu avô, meu pai, minha mãe eram da religião X ou Y que eu tenho o direito de salvação. Não, a salvação é uma decisão particular. Olha o que a palavra diz. E todos quantos o receberam. Receberam quem? A Jesus nas suas vidas. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Até então, somos o quê? Criatura de Deus, tá? Na realidade, nada é imposto. Não é obrigatório aceitar o Senhor. É aqueles que decidirem no fundo do seu coração. Nada é forçado. Não é posto a ferros. Você é obrigado, de maneira nenhuma. Faz parte do teu mobile decisório interior. É você que vai decidir, tá? E aqueles, tá? Que aqui diz, todos os que, eles acabam se tornando dignos do quê? Dignos de terem ao Senhor como Salvador e Senhor. Mas na salvação, a acontecer em breve, que nós já a temos, tá? O sentido, o entendimento, tá? Uma certa proporção, mas não temos ainda a salvação na realidade real, expressa na sua totalidade, como ela há de se manifestar, tá? Então, o Senhor, ele é o Salvador, mas a todos quantos, tá? O receberam, mas a todos quantos nele, o quê? Nele crê. Aquele que nele crê. Todos os que vieram a crer no Senhor Jesus. Veja bem então, vamos ver sobre o crer. O crer é uma das condições exigidas. Veja bem, é uma das condições exigidas. É uma das condições impostas. Ou seja, para você ser salvo, tu tem que o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, nós temos a seguinte palavra do Senhor. A palavra que Paulo e Silas deram como um retorno ao guardador dos presos, lá, um tipo de carcereiro, né? Diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Bom, dado ao fato de que ele pensou, né, que Paulo e Silas e os demais presos tinham fugido da prisão, ele logo sacou a sua espada e ia se matar. Pelo fato de que a lei romana era muito rígida. Se escapasse, fugisse algum preso, o carcereiro teria de pagar com a sua própria vida e a vida da sua família. Por isso que quando ele ficou apavorado e ia cometer esse ato, o Paulo disse, não faças tal mal para contigo mesmo, né? Não te suicidas ou suicides. Por quê? Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E ele então disse, e o que eu devo fazer então para ser salvo? Né? E o Paulo, tomando gancho, a deixa dele, disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amado, Deus nos deu o seu Filho Jesus para sermos salvos pelo sacrifício na cruz. Antes dele não houve nenhum outro sacrifício. Sangue de animais, ofertas, isso e aquilo, propósitos, guarda da lei, nada. Não existe, não houve. Homem nenhum, mulher nenhuma, né? Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Saul, nem Salomão, nem os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, nem os 12 pequenos profetas conseguiram guardar a lei. Agora, quando vem Jesus e ele se torna o sacrifício perfeito, ele cumpre todos os preceitos da lei, tá? Porém, nós precisamos o quê? Aceitar a Jesus. Acabamos de falar sobre João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Tá? Os que aceitam a Jesus são feitos
filhos de Deus, segundo o sacrifício, né, de Jesus lá na cruz. Precisa também crer nele como Senhor e como Salvador. Na realidade, muitas pessoas aceitam a Jesus como Senhor e como Salvador. E como Salvador, então, há, digamos, uma profusão, uma alegria, né, na sua alma, no seu coração, que tem a salvação em Cristo Jesus. Mas quando se trata do Senhor da sua vida, aí, diriam os antigos, o furo da bala é mais embaixo. Tá? Por quê? Porque as pessoas não querem se submeter à doutrina da palavra de Deus. Elas não querem se submeter ao ensino da palavra de Deus. Elas não querem acatar aquilo que o Senhor determina na sua palavra para viver uma vida digna, em santidade na presença de Deus, dando testemunho, ganhando pessoas mesmo sem palavras no seu modo de viver. E aqui então é necessário que você tome, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como Senhor, ele vai dominar, ele vai conduzir, vai te ensinar. Como Salvador, é aquele que morreu na cruz por você. Sem crermos, tá, no Senhor Jesus Cristo, tá, e abandonar o mundo, os prazeres efêmeros, os pecados, o mundanismo, o que acontece? Não teremos o nosso nome escrito no livro da vida lá no céu. Crer, amado, é essencial. Crer no Senhor Jesus, andar com Jesus, ter intimidade com Jesus é de suma importância. É um ponto crítico que nós precisamos acatar e observar e depositar confiança no Senhor Jesus. A partir do momento que uma pessoa diz, não, pode deixar que eu faço, deixa para mim que eu resolvo o problema X ou Y, e você deposita confiança naquela pessoa, você se torna arrimo, tá, do poder de realização daquela pessoa. E depositar confiança é isso, é colocar a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Se entregar ao Mestre é um ato de suma importância. Vamos ver no livro de Romanos, capítulo 10, a passagem no livro de Romanos, capítulo 10 e no versículo 11, tá? Olha só, como diz as Escrituras, todo aquele que nele crer não será o quê? Envergonhado. Como envergonhado? Aqui fala de salvação. Tá? Não vai ser envergonhado no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. No dia que o Senhor vier tomar aquilo que lhe pertence. Tá? E a partir do momento que você crê no Senhor, toma Ele como seu único e suficiente Salvador, você se torna propriedade do Senhor, comprada e lavada pelo sacrifício e pelo sangue do Cordeiro lá na cruz. Creia no Senhor Jesus, tá? E Ele não permitirá que você seja o quê? Confundido, que você seja envergonhado. 1 Timóteo, quero ler para vocês, capítulo 1 e no versículo 16 de 1 Timóteo, que nos diz assim, por isso, contudo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos de que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Paulo se coloca como o pior de todos os pecadores, para que depois de salvo, depois que teve encontro com o Senhor, então agora, ministrando a palavra, aqueles que também fossem crer através do evangelho, que ele não recebeu do homem, mas recebeu por revelação do Senhor, eles creiam e venham receber o quê? A vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Crer é a condição para se ter vida eterna.
Não podemos ter o Senhor como Salvador sem crer. Não podemos entrar na glória sem crer na promessa do Senhor. Não podemos ser galardoados se nós não crermos no Senhor. E isso acontece, a vida eterna, somente através e por meio de Cristo Jesus na nossa vida. Tá? O Mestre Jesus é comparado com a pedra de esquina principal lá no templo. Lá no templo tinha uma pedra de esquina, né? Uma pedra de canto, em que era a principal pedra do templo. Tá? Eles retiravam aquela pedra e ela não podia quebrar, ter fissura. Ela tinha que ser uma pedra perfeita. Tá? Então quem ia cortar aquela pedra, que não era uma pedra pequenininha, mas era uma pedra grande, aí de uns 10, 12 metros de altura, quem sabe 50 por 50, e ela era toda decorada, né, com coisas relacionadas ao judaísmo, relacionados ao templo. E ele tinha que cortar de uma maneira que ela não rachasse. Ela não podia ser, vamos dizer, colada. Ela não podia ter fissuras. Ela tinha que ser uma pedra perfeita. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois nas Escrituras diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, pedra de ângulo, eleita e preciosa. E quem nela crer não será o quê? Envergonhado. Olha o 7. Essa, ora, para vós, os que creem, os que credes, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, tá? Para os descrentes, pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi colocada como pedra o quê? Principal de esquina. Ou seja, a pedra quebrada era rejeitada. Tá? Jesus, quando veio como Senhor e Salvador, foi rejeitado pela religião, pelos religiosos judeus, tá? Por causa da carga de preceitos que existia na lei. Eram 613 preceitos advindo de 10 mandamentos. E eles, então, rechaçaram ao Senhor Jesus. Então Deus o tomou e colocou como pedra de esquina, preciosa. E quem crer nela, tá? Quem crer no Senhor Jesus, jamais será o quê? Confundido. Amém? Quer ser salvo, meu amado? Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser abençoado pelo Senhor, nosso Deus e nosso Salvador em Cristo Jesus. Seguindo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, tá? Nós lemos, para que todo aquele que nele crê. O que acontece com quem crer no Senhor Jesus? Já falamos. Agora veja bem, não pereça. O que é perecer? É deixar de existir, deixar de viver. É ter um fim, acabar, se extinguir. Isso é perecer. Porém, aqui o João 3,16, ele diz, não pereça. Bom, se não perecer, então é continuar existindo, continuar vivendo, tá? Ter prosseguimento, não ter fim, não se acabar e não ser o quê? Extinguido. Logo, irmãos, quer viver eternamente? Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, viva nele e Ele vai garantir a eternidade no seu coração. Livro de Colossenses, no capítulo 2, tá? Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7 da palavra, nos diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Aceitou a Jesus, comece a andar segundo o modelo que temos em Jesus na palavra de Deus. Daí, andar nele, arraigados, quer dizer, enraizado em Cristo, edificado nele, crescendo nele, confirmado na fé, olhando para Jesus, que é o autor e consumador na fé,
E assim como nós somos ensinados, crescendo em ação de graças. Em o quê? Em agradecimento pela salvação, sabendo que, tá? Quem está em Cristo Jesus jamais vai o quê? Perecer, jamais vai se extinguir. Mateus, capítulo 10, e no versículo 28, olha o que nos diz Mateus, na pessoa de Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque há uma preocupação muito grande nesses dias finais em manutenção do corpo, tá? Porque a tônica do homem é a manutenção da sua vida, o corpo, tá? Alimenta-se, compra-se as melhores vitaminas, o melhor alimento, o melhor tratamento para o corpo. Claro, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, temos que cuidar. Mas o principal é o que está dentro de nós. Agora veja bem, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E não podem matar a alma. E não podem matar aquilo que você tem de Cristo na tua alma. Aquilo que você tem no teu espírito. Aquilo que está registrado, que o Espírito Santo tem dado para ti. E aí o Senhor diz, temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma quanto o corpo. O Senhor não diz que o espírito vai para o inferno. Tá? Então, é um estudo para outro momento, tá? Acerca aí do espírito, tá? Jesus aqui nos dá um alerta. Tem muita gente preocupado com o corpo e não está preocupado com a sua alma, não está preparando a sua alma para o retorno de Cristo. Estão curtindo a vida, estão botando massa, isso e aquilo. Claro, isso é bom. Mas, meu amigo, preocupe-se com o seu espírito. O que há de acontecer na eternidade com o seu espírito? Tá? E o alento está aqui em João. Tá? Temos uma passagem do livro de João. Livro de João, capítulo 10, né? E no versículo 28. Olha o que Jesus Cristo fala. Em Mateus 10, 28, ele disse, não temei aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode, tá? Jogar a alma e o corpo no inferno. Agora veja bem João 10, 28. Eu lhes dou vida eterna. Quem dá vida eterna? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias, o Cristo. E elas, as ovelhas dele, os filhos dele, ovelhas do seu aprisco, jamais perecerão. E ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Então, a partir do momento que você crê no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor diz, quem dá a vida eterna para você, minha ovelha, quem dá a vida eterna para você, meu filho, sou eu. A minha proteção, a minha graça, o meu cuidado por ti é 24 horas por dia. E aqui ele diz, tá? Dou vida eterna e elas jamais perecerão. O que é perecer? Perecer é aquilo que nós falamos, deixar de existir, deixar de viver, morrer, fenecer, se extinguir e ter um fim. Então, quem está em Cristo jamais perece. Por quê? Porque não pertencemos mais ao seguimento do mundo. Agora temos o quê? O Senhor na nossa vida, entregamos a nossa vida, andamos com Ele e vivemos com Ele. E Ele diz, ninguém arrebatará, ninguém vai arrancar da minha mão. Por quê? Porque nós estamos guardados pelas conchas da mão do Senhor. E o inimigo não tem poder de arrancar. Por quê? Pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Esta semana eu conversava com uma pessoa e a pessoa falou para mim, pediu para mim, pastor, qual é a diferença quando morre uma pessoa que tem Jesus e uma pessoa que não tem Jesus? Para onde vai e quem vem buscar e coisa e tal? Eu disse, olha, se você ler a parábola do rico e do Lázaro,
o que nós vamos notar ali? Nós vamos notar que a palavra diz, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Como é uma parábola judaica, Jesus usou a pessoa de Abraão, que era tido como pai, né? Diz que os anjos tomaram o Lázaro e levaram para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Então podemos aludir e entender que quando o crente morre, não pertencendo ao mundo, estando na mão do Senhor, a palavra diz, dou a vida eterna, jamais perecem, e ninguém arrebata da minha mão. Isso quer dizer, está na mão do Senhor, quem vem buscar não é a morte. Porque nós já morremos para o mundo, através de uma decisão de andar com o Senhor e estar com o Senhor, e praticar a palavra do Senhor. Então, se não temos mais uma ligação com o mundo, com as coisas do mundo, tá? E a nossa decisão foi estar no Senhor, andar no Senhor, e Ele diz que não perecemos e que ninguém arrebata da mão, quem vem buscar é anjos do Senhor, para levar aonde? Para a glória. Então aí está todo o diferencial da palavra de Deus na vida do crente, na vida daquele que anda com o Senhor e tem o Senhor Jesus. Bom, em Cristo Jesus, Pedro diz, tá, que o ouro está sujeito a perecer, tá? Está sujeito a enferrujar, a estragar. Claro que ouro vive bilhões e bilhões de anos enfiado na terra, tomando as intempéries da mudança da temperatura, frio, calor, gelo, sei lá eu mais o que, né? Umidade, e o ouro não apodrece nem estraga. Mas veja só, mas a fé provada, né, em nós deve ser mantida, ela deve ser guardada em Jesus para louvor, tá, do próprio Cristo em nós. Eu quero ler contigo, meu amado, 1 Pedro, tá? Capítulo 1 e no versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1 e no versículo 17, aonde nós temos a palavra que diz assim: ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo do quê? Da vossa peregrinação. E o 7. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro e a prata que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está dando para entender, meu amado? O que ele está querendo dizer? Que a nossa fé, guardada em Cristo, em nós, não pereça. Ainda que o ouro e a prata venham a perecer, tá? A nossa fé em Cristo Jesus não perece, não muda, não é transformada, não é arrancada. E aí, a partir do momento que colocamos nossa crença e fé e esperança em Jesus, como propriedade dele, nós propriedade sua, tá? O velho homem está sendo dominado pelo novo homem que está no Espírito. E em Cristo seremos postos, guardados, sustentados no aprisco, e ninguém arrebatará. Porque como bom pastor, ele faz o quê? Ele cuida de nós. E isso pode ter início hoje na sua vida. Amém? Lá no Salmo 27, versículo 13, para nós encerrar, nós temos o seguinte: creio, diz o salmista, creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ainda verei, ainda viverei o bem, tá, do Senhor sobre os que andam nele, os que creem nele, não perecerão na vinda do Senhor, quando esse mundo vai ser transformado, esse mundo vai ser purificado com fogo. Amém, amado? Espero que Deus vos tenha abençoado,
tá? E que o Senhor ministre sobre a sua vida. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter o quê? Vida eterna. Amém? Espero que essa palavra tenha sido de bênção, de crescimento espiritual para o seu coração. Venha ela trazer alento na sua vida. Venha você, através dessa palavra, entender que o Senhor é um Deus como um fogo abrasador. Quando colocarmos a nossa vida na sua presença e pedirmos para Ele queimar todo o pecado, para que Ele queime toda a moinha que o vento espalha, para que permaneçamos, tá, enraigados, ligados nele, como a árvore plantada junto à ribeira, o qual dá o seu fruto na estação própria. Sejamos nós assim. Que o Senhor vos abençoe através dessa palavra e você cresça, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amado, que o Senhor te abençoe. Amanhã, sexta-feira, depois vem fim de semana, tá? Tire um tempo para ir à casa do Senhor, para louvar a Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem ministrado na sua vida, na vida da sua família. Quem sabe você está passando por um problema financeiro, problema no seu lar, relacionamento com a esposa e com os filhos, quem sabe problema de saúde, alguém na sua família. Quero pedir que Deus do céu, nesse momento, toque na sua vida, supra as tuas necessidades, abra portas de bênção e te enriqueça com dons do céu. Amém? Um beijão no teu coração. Próxima quinta-feira, eu e o irmão Milho estaremos aqui, você aí, nós aqui, levando conhecimento da palavra de Deus. Antes, quero te convidar, todas as terças-feiras, aqui na Igreja Renovar em Cristo, das 19h30 às 20h30, nós temos um culto chamado Nas Mãos de Deus. E eu quero que você venha participar. Amém? Teremos 2 hinos de louvor e de adoração, e um tempo para a palavra, e estaremos fazendo uma oração poderosa, através do poder do nome de Jesus, para cura, libertação, bênçãos espirituais, dons espirituais e abertura de portas sobre a sua vida, através do poder do nome de Jesus. Amém? Fique com o Senhor. Até a próxima quinta-feira. Te espero terça-feira na Igreja Renovar em Cristo. Beijo no seu coração.